Descanso dos inimigos. Olha, como seria bom se tivéssemos um descanso de todos os nossos inimigos, não é mesmo? E você sabia que Deus pode nos fazer esse grande favor? É verdade, isso está na palavra, e foi o que Deus fez com seu servo chamado Davi, o rei que era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era muito fiel ao Senhor, era um adorador, tinha uma fé tremenda no poder e no favor do Senhor, o nosso Deus. Andava em sintonia com a sua vontade, fazia o que Deus mandava, obedecia suas ordens e respeitava seus princípios e valores. Foi então que o Senhor lhe concedeu essa bênção do descanso de todos os inimigos que estavam ao seu redor. É sobre Davi que vamos falar mais uma vez em nossa devocional de hoje. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre Davi. E o tema será Descanso dos Inimigos. Vamos lá, ler a palavra. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, olha, sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Irmãos e irmãs, o rei Davi realmente era um homem sem igual, um adorador por excelência, um homem extremamente obediente e muito temente ao Senhor. E quando assumiu o trono de Israel, Deus o honrou com a vitória sobre todos os inimigos ao seu redor. Esses inimigos não eram apenas inimigos de Davi, eram inimigos de Deus, inimigos do povo do Senhor. Por isso Deus levantou Davi para vencer esses opressores dos seus filhos. Aqui na realidade era um pai, o Senhor, defendendo sua família, defendendo seus filhos. E para isso, Deus contou com alguém que fosse extremamente obediente e temente a ele. Por isso a Bíblia nos fala que Deus achou Davi, um homem segundo o seu coração. As guerras que Davi venceu não foram para a sua vaidade pessoal, para a sua glória, mas foi para o plano de Deus. Era o plano do Senhor em libertar seus filhos de todos os seus opressores. Davi era muito temente ao Senhor e quando dissipou os inimigos, ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Ou seja, ele queria a presença do Senhor no lugar da sua habitação, no lugar do governo, pois entendia que era Deus quem deveria reinar e governar e não apenas ele, Davi, como homem. Quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta, todo o povo se alegrou. A presença de Deus voltou para o seu povo. Os ladrões da presença de Deus foram envergonhados. Davi, então, construiu uma tenda para que a arca estivesse ali e o povo pudesse ter a representação da presença do Senhor para cultuar, louvar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Interessante que Davi instituiu ali turnos de adoração, 24 horas por dia, os levitas e sacerdotes adoravam ao redor da Arca da Aliança. Deus, então, honrou Davi, lhe dando o quê? Descanso de todos os seus inimigos, pois todos que eram contra Israel foram expulsos e muitos até aniquilados. E os que sobraram, eles temiam a mão de Deus que usava Davi para vencer todas as guerras e batalhas. Então ninguém se atrevia a vir contra Davi. Por isso o Senhor fala, te dei descanso dos seus inimigos. Davi era tão adorador, irmãos, que começou até a se incomodar de morar numa casa, num palácio bonito, e a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, estar em uma tenda. Por isso ele desejou construir um templo, um palácio para o Senhor. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a bênção de Deus em lhe dar descanso de todos os seus inimigos. Quero te dizer que Deus também pode fazer isso comigo e com você. Não apenas por causa de nós, da nossa pessoa em si ou por nossa vaidade, mas por causa do seu povo, por causa da sua família, por causa da igreja e também por causa de você. Afinal de contas, eu e você somos filhos e filhas de Deus. E Deus não quer que seus filhos sejam envergonhados pelos inimigos. Mas a saber,
Seja um servo fiel, seja um adorador por excelência, seja um homem, uma mulher temente ao Senhor de todo o seu coração. Quando lidamos com Deus dessa maneira, o Senhor mesmo se encarregará de nos dar vitórias sobre todos os nossos inimigos. Não quer dizer que nunca mais teremos lutas, ou que ninguém virá nos atormentar, ou nos perseguir, ou nos caluniar e querer nos atrapalhar. Mas quer dizer que Deus pode nos dar alívio, pois quanto mais buscarmos ao Senhor e sua presença, mais os inimigos vão nos temer e nos deixar em paz. Fazendo a vontade do Senhor, teremos menos problemas, vigiaremos mais, seremos curados por dentro e, acima de tudo, vamos ter outras formas de lidarmos com os problemas que aparecerem para nós, pois temeremos ao Senhor de todo o coração e saberemos que Ele sempre vai estar no controle de tudo e de todas as coisas. Não vamos viver afobados, enfiando os pés pelas mãos, desobedecendo a Deus, quebrando princípios. Não vamos provocar a ninguém, mas sim vamos fugir do pecado, vamos resistir ao diabo e nos sujeitarmos ao Senhor. E fazendo tudo isso, aí os nossos problemas serão quase que zerados. Então, vamos andar com Deus e Ele se encarregará de nos dar descanso de todos os nossos inimigos. Amém? Tanto para o nosso bem-estar, como para a nossa família, para a igreja, para a cidade, enfim, para todos que estão ao nosso redor. Vamos orar ao Senhor e que Deus dê descanso a você dessas lutas e batalhas que você tem enfrentado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, viemos aqui orar nesta manhã, diante da sua presença gloriosa e majestosa, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos erros, faltas, falhas e pecados, Pai. Ó Deus, queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração, para, ó Deus, te agradar, te engrandecer, te servir, te adorar, te obedecer, Pai, temer extremamente ao Senhor, porque aí sim, Pai, teremos descanso de todas as lutas e batalhas e dificuldades que os inimigos vêm contra nós. Quando somos tementes ao Senhor, obedientes a Ti, Pai, vamos parar de criar problemas, de criar confusões, e os inimigos nem mesmo terão argumentos para vir contra nós. É claro que tem inimigos que se levantam a todo momento, meu Deus, mas o Senhor lidará com eles, meu Pai, por nós, porque tem uns que a gente não sabe nem que eles estão agindo, tem uns que a gente nem consegue ver, Pai, tem uns que a gente nem imagina que eles surgirão, mas o Senhor sabe, e o Senhor é quem vai lidar com eles, meu Pai. O que queremos é servir ao Senhor, é honrar a Ti, é honrar a Sua palavra, não quebrar princípios, temer ao Senhor, ó Deus, temer os valores, ó Deus, seguir, Deus, a sua vontade e os seus desígnios para a nossa vida. Tenha compaixão, tenha misericórdia de nós, não nos deixe cair em tentações, nos ajude, Deus, a procurar comunhão com o Senhor, a estar em comunhão, em adoração na sua presença, Pai, seguir os teus princípios, os teus conselhos, aprender do Senhor, meu Pai, e andar segundo a bondade, a fidelidade, o amor e a grandeza do Senhor. Em nome de Jesus, cobre a nossa vida com o teu sangue e nos dê descanso das batalhas e dos inimigos que têm vindo contra nós, meu Pai, mas que acima de tudo, nós sejamos tementes a Ti, Pai. Não queremos só vitórias contra os nossos inimigos, Pai, por nós ou por nossa vaidade, mas queremos, ó Deus, que os inimigos sejam envergonhados porque querem abusar do seu povo, querem abusar da família, querem destruir tudo de bom que o Senhor tem feito. Que assim, Pai, provoque em nós um grande temor e nos nossos inimigos também. Que a vitória do Senhor chegue para nós, sim, mas para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Assim nós oramos nessa manhã. Nos dê descanso de todos os nossos inimigos. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, manda essa mensagem para alguém que está vivendo uma batalha difícil. Quem sabe ele está precisando se converter ao Senhor, fazer mais a vontade de Deus, para que esses inimigos venham cair por terra, não é? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã. Estamos aí nas devocionais dos personagens bíblicos
tópicos. Um dia falando de alguém do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento, aprendendo as coisas boas e também as coisas difíceis e ruins que os personagens da Bíblia fizeram, né? Porque tudo é aprendizado para nós, tá bom? Curta então, inscreva-se aí nos nossos canais, por favor, faça um comentário aí, diga de onde você é, o que você está precisando de oração, para a gente orar por você, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia, na paz do Senhor Jesus.